síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizada por crises inesperadas de medo, insegurança e desespero, aparentemente sem qualquer risco real. Essas crises provocam sintomas físicos e psicológicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 280 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 4% da população total, sendo 6 milhões só no Brasil, sofrem com essa síndrome. Eu faço parte desse número. Não quero aqui, porém, conceituar esse transtorno, pois facilmente se pode encontrar em pesquisas. Quero, embora não seja fácil expor nossas fragilidades, dar o meu testemunho com a síndrome do pânico, pois entendo, se for para ajudar outras pessoas, vale a pena a exposição. Entretanto, não vou evidenciar o que a maioria já sabe sobre o assunto. Quero destacar 3 pontos que eu vi muito sobre a síndrome do pânico, os quais são totalmente equivocados e devem ser esclarecidos. Para quem tem esse transtorno, que precisa saber, e quem não tem, precisa entender e mudar seu comportamento perante as pessoas que sofrem desse transtorno. A primeira delas é que a síndrome do pânico não é um transtorno de pessoas fracas. Segundo, não acomete pessoas que têm tendência a ficarem loucas. E terceiro, é uma doença ou transtorno como outro qualquer e não há motivo para se ter vergonha. Se você quer saber mais sobre esses 3 pontos a partir da minha história, fica comigo até o final deste vídeo. Há 20 anos convivo com a síndrome do pânico e durante todo esse tempo eu sempre ouvi falar sobre esses 3 pontos. E de tanto ouvir, me sentia assim, até entender, com o tempo, que tudo isso não era verdade. Como assim pessoas fracas? Quem tem síndrome do pânico são pessoas muito fortes que têm em sua história vários fatores desafiantes, conflitos e muita luta. Então, não somos pessoas fracas. Veja a minha história. Embora não vou me adentrar a detalhes, mas é preciso focar alguns pontos. Os desafios da minha vida começaram desde muito cedo. Fui para a escola muito tarde, aos 9 anos, sem saber ler e escrever. Aprendi do jeito mais difícil, o jeito que eu mesmo criei. Não tive uma infância fácil. Cresci querendo agradar a todos e terminei desagradando a mim mesma. Muitas vezes me anulava. Na época em que fiz vestibular, no mesmo período, a minha mãe foi diagnosticada com câncer no intestino. Os médicos lhe deram apenas 3 meses de vida. Nesse momento, não fui nem saber o resultado do vestibular. Abandonei os estudos para cuidar dela. Mas não foram 3 meses. Foram 3 anos e 8 meses. A doença a venceu. 17 dias após sua morte, meu pai veio a falecer também. Houve outros óbitos de mais 2 irmãos. Casei, tive filho, uma trégua ao sofrimento. Porém, mais tarde, crises financeiras, desemprego, sofri calúnia por me tomarem como insana para lecionar devido à síndrome do pânico. Fui rejeitada por pessoas próximas devido a doenças de pele que adquiri. E tantos outros fatores que agravaram a síndrome do pânico. Então, como assim pessoas fracas? Com tantos momentos de conflitos dolorosos, como não desenvolver a síndrome do pânico ou algo semelhante? Afinal, nossa mente, nosso sistema nervoso é brutalmente agredido. Como se livrar? Não nos livramos totalmente. No meu caso, as crises eram de 5 a 10 minutos, mas pareciam uma eternidade. Taquicardia, calafrio e a iminência enorme da morte, algo que eu não sabia explicar. No início, eu neguei a ajuda médica por um bom tempo, depois iniciei alguns tratamentos, mas evitava tomar remédios e nunca terminava as terapias. Rezava muito, escrevia orações e as lia várias vezes. As crises foram ficando esporádicas, até 2 anos sem senti-las. Algumas vezes eram bem amenas. A síndrome do pânico é a válvula de escape. Quando não aguentamos mais tanta pressão psicológica, o corpo reage para não explodir. Para dizer assim, cuidado, você está extrapolando suas forças. Então, você que tem síndrome do pânico é uma pessoa muito forte. Olha a tua história, ela te mostra isso. Você é mais forte do que podes imaginar. Acredite, e eu falo isso por experiência própria. Assumir que tem síndrome do pânico
é o primeiro passo para o tratamento, para o alívio. Às vezes não fazemos por vergonha do que as pessoas vão pensar. E isso é tão engraçado, porque quando estamos com algum problema no corpo, a gente diz com a maior naturalidade que vai ao médico porque a perna está doendo, que está com problema de estômago, enfim. E as pessoas não ligam para isso, até incentivam. Mas temos medo de dizer para as pessoas que temos algum problema neurológico, uma síndrome, que fazemos terapia, enfim. As pessoas ficam caladas, regalam os olhos, olham umas para as outras. E até parece que a mente não faz parte do nosso corpo. Em minha última crise, a pior de todas, onde realmente pensei em enlouquecer, me rendi. Aceitei que realmente precisava de ajuda, que sozinha eu não conseguiria. Então, fui ao psiquiatra, iniciei a terapia, tomei remédio, ao mesmo tempo que procurei outras fontes, outros auxílios, como os livros que falavam sobre o tema, vídeos motivacionais, autores que falam sobre o poder da mente, e iniciei uma longa jornada nesse estudo. E quanto mais eu conhecia, mais eu entendi que era o caminho, pois tudo realmente inicia em nossa mente. Iniciei algumas técnicas e vi que fazia sentido, e não parei mais. Não me livrei 100% da síndrome, mas posso dizer que ela não me maltrata mais como antes. Não tem aquele ditado, se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele? Pois bem, é mais ou menos isso, mas só que foi a síndrome do pânico que não pôde me vencer e se juntou a mim, para que eu esteja sempre no controle. Não estou dizendo que foi fácil, porque não é, mas é possível. E nesses 20 anos fazendo tudo isso, aos poucos a verdadeira Aparecida ressurgia das cinzas. Se eu posso deixar algum conselho para quem sofre com a síndrome ou algo parecido, faça algo que te motive, mude sua rotina e faça algo que lhe dá prazer. No meu caso, adquirir alguns hábitos, meditação diária, exercícios físicos e algo que me dá prazer. E este canal é fruto dessa escolha. Talvez eu fosse a última pessoa a ter um canal falando sobre motivação, mas eu escolhi reverter meu sofrimento a algo que pudesse melhorar um pouco mais a vida do outro. Sei que não posso mudar o que deve acontecer na vida das pessoas, mas posso inspirar com mensagem aquelas que de alguma forma se sentem sozinhas em suas dores, pois também já me senti assim. Por fim, espero que o meu testemunho com a síndrome do pânico possa te mostrar que apesar dos momentos difíceis, ela não pode te limitar, te paralisar. Ela me deu o motivo para continuar apesar de todo o sofrimento. Perdi muito, é bem verdade, perdi anos de estudo, mas Deus me deu tudo em dobro, assim como a história de Jó, porque apesar de tudo, eu nunca vacilei na minha fé. Houve choro sim, mas elas serviram para regar a minha fé. Durante esses anos, fiz graduações, especializações, mestrado e escrevi 2 livros. Me redescobri. Tudo é aprendizado se você estiver disposto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso mudar para agradar as pessoas, mas para agradar primeiramente a mim. E assim, ofertar o melhor de mim para o outro e continuar com a minha essência, com a minha energia positiva. O desejo para você é que o seu sofrimento com a síndrome do pânico não seja maior do que a tua vontade de ser feliz. E esse foi meu testemunho com a síndrome do pânico. Se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, compartilha e vamos juntos, motivando vidas. Gratidão.